Saudações a todos que nos acompanham neste canal. Nós vamos dar início a um curso de geometria analítica ou simplesmente geometria de coordenadas. E para este curso nós vamos assumir que já temos a mínima noção de coordenadas cartesianas no plano. E vamos começar falando de distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos no plano. Ou seja, dado dois pontos A de coordenada x1 e y1 e B de coordenada x2 e y2, como calcular a distância entre o ponto A e o ponto B? Então, vamos ver uma fórmula de como calcular a distância do ponto A e o ponto B. Começaremos por casos particulares e depois estenderemos para um caso mais genérico. Existem três formas de calcular a distância entre dois pontos e vamos considerá-los passo a passo. O primeiro caso é o caso em que o segmento AB, que é formado pelos pontos A e o ponto B, é paralelo ao eixo X. Para este caso, temos uma representação geométrica, ou seja, nós temos um segmento AB, que é formado pelos pontos A, que tem a coordenada x1 e y1, e pelo ponto B, que tem a coordenada x2 e y2. Quando o segmento AB é paralelo ao eixo X, ao eixo das abscissas, isto significa que as ordenadas deste ponto são iguais. Ou seja, o segmento AB é paralelo ao eixo X, então as ordenadas YA é igual a YB, tá? Pelo facto do segmento AB ser paralelo ao eixo X. Para este caso, como calcular a distância entre o ponto A e o ponto B? Para tal, basta observar que a distância entre o ponto A e o ponto B, que é esta distância aqui, que nós assinalamos, é o mesmo que calcular o comprimento, é o mesmo que calcular a amplitude, perdão, é o mesmo que calcular a amplitude deste segmento. Então, para tal, a distância entre o ponto A e o ponto B vai ser dado pela diferença, pelo módulo da diferença de x2 por x1. O módulo para garantir que a distância seja sempre positiva. Ou seja, a distância entre os pontos, ou qualquer distância, é sempre positiva, é sempre um número maior do que zero. Então, o módulo deve garantir que essa distância venha sempre a ser positiva. Então, para, para o caso A, para o caso A em que temos o segmento AB formado por dois pontos paralelo ao eixo X, o eixo das abscissas, para calcular a distância basta subtrairmos o valor maior do valor menor. Então, e obtemos a distância entre esses dois pontos. Para o caso B, a distância, o segmento AB é paralelo ao eixo Y. Para este caso, temos aqui a representação geométrica deste caso. Nós temos que o segmento AB é paralelo ao eixo Y, ou eixo das ordenadas. E para este caso, nós devemos considerar que
as abscissas são iguais, ou seja, x1 é exatamente igual a x2. x1 é exatamente igual a x2. Então, nós temos o ponto A de coordenada x1, y1 e o ponto B de coordenada x2, y2. Porém, como o segmento AB é paralelo ao eixo y, isso significa que o XA é igual ao XB. E para a semelhança do caso A, para calcular a distância entre o ponto A e o ponto B, basta subtrairmos o valor maior pelo valor menor, ou seja, a distância do ponto A ao ponto B, neste caso, vai ser dada pelo módulo da diferença de y2 menos y1. Ou, se preferirem, yb menos ya. Ok? Ok. A continuação, veremos um caso mais genérico. Veremos um caso, a continuação, mais genérico, em que o segmento AB não é paralelo ao eixo y nem ao eixo x. Então temos o caso em que o segmento AB não é paralelo ao eixo x e não é paralelo ao eixo y. Tá? Temos duas formas de olhar para este caso do ponto de vista geométrico. Primeiro temos o segmento AB e estamos a representar em termos de coordenada por x2. O segmento AB tem coordenadas x2 e y2 e o ponto B tem coordenadas x2 e y2 e o ponto A tem coordenadas x1 e y1. Reparem que tanto as abscissas como as ordenadas, para este caso, não são iguais. Tá? Então, como calcular a distância entre dois pontos, neste caso, em que o segmento AB não é paralelo ao eixo X? Bom, para tal, consideremos o ponto C, consideremos um ponto C, que é formado por x1 e y2. E então, teremos um triângulo retângulo. Formamos um ângulo reto. Sendo este ângulo reto e este triângulo ABC um triângulo retângulo, podemos aplicar o famoso Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que a soma, o quadrado da hipotenusa, do lado maior, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Assim sendo, a distância de A a B ao quadrado é igual à distância de A a B ao quadrado é igual à distância de A a C ao quadrado mais a distância de B a C ao quadrado. Ok? Ok. Mas nós queremos saber qual é a distância de A a B. Então, a distância de A a B vai ser igual à raiz quadrada da distância de A a C ao quadrado mais a distância de B a C ao quadrado. Porém, estas distâncias já conhecemos, porque a distância de A a C, nos remete exatamente para o caso anterior, para o caso B, em que o segmento AC é paralelo
ao eixo Y. Se o segmento AC é paralelo ao eixo Y, então já sabemos como calcular a distância do ponto A ao ponto C. O segmento AC é paralelo ao eixo Y, então a distância vai ser dada por y1, o módulo de y1 menos y2 ao quadrado. A distância vai ser igual ao módulo de y1 menos y2 ao quadrado. A distância de B a C também já é conhecida por quanto o segmento BC é paralelo ao eixo X. Para este caso, a distância vai ser igual a x2 menos x1, módulo de x2 menos x1, perdão. Ok, e módulo de y1 menos y2 é o mesmo que escrever y2 menos y1 ao quadrado mais x2 menos x1 ao quadrado. E escrevendo assim, é o mesmo escrever y2 menos y1 ao quadrado mais x2 menos x1 ao quadrado. Então, para o caso em que o segmento AB não é paralelo ao eixo X, nós temos aqui a distância entre dois pontos. E calculando desta forma, é a mesma coisa que calcularmos desta outra maneira. Tá? Reparem que X, o ponto A tem coordenadas x1 e y1. O ponto B, de igual modo, tem coordenada x2 e y2. Então, traçamos uma reta paralela ao eixo X e na interseção formamos um ponto que vamos chamar de ponto C, que tem coordenadas x2 e y1. E assim formamos um triângulo retângulo. Aqui, aplicando o teorema de Pitágoras, nós sabemos que a distância de A a B, que é o lado maior da hipotenusa, ao quadrado, vai ser igual à distância de A a C mais a distância ao quadrado de B a C. Ok? Sendo assim, a distância de A a B, como vimos, é a raiz quadrada da distância de A a C ao quadrado mais a distância de B a C ao quadrado. Então, essas duas distâncias são fáceis de se calcular porque a distância de A a C nos remete a um segmento paralelo ao eixo X. E como já vimos, isto pode ser calculado subtraindo x2 por x1. A distância de B a C nos remete a um segmento paralelo ao eixo Y. E como já vimos, isso pode ser calculado subtraindo y2 por y1 ao quadrado. E temos a distância calculada, x1 menos x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Reparem que em ambos os casos, as distâncias, as distâncias são as mesmas. Tanto para o caso 1 como para o caso 2, as distâncias são as mesmas. Assim, esta é a fórmula para calcular distância entre dois pontos.
no plano. Ok? Ficamos por aqui e bons estudos para todos. Obrigado.